Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional Crescendo em Fé, e o tema de hoje é Perseverando nas Dificuldades. Nós temos dois textos como referência, né? O primeiro texto está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O segundo texto está lá em Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4, que diz o seguinte: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esses textos nos falam de um assunto que nem sempre é fácil de entender, mas basicamente nos diz que as tribulações fazem parte da nossa caminhada com Deus. Deus não permite que as provações entrem nas nossas vidas para nos entristecer. Ele tem um propósito maior por tudo isso, né? Ele quer nos moldar, ele sabe o nosso valor. Ele quer nos moldar e aperfeiçoar o nosso caráter através desses momentos difíceis que muitas vezes nós passamos ao longo da nossa caminhada com ele. O ouro, por exemplo, antes dele chegar no resultado final dele, naquela pedra bonita, ele passa por um processo de purificação no fogo. As crianças, quando elas crescem, elas sentem aquela dor de crescimento que dói as pernas e dói os braços. E por que eu tô dando esses exemplos? Justamente para que nós venhamos entender esse paralelo, né? Que muitas vezes, para que nós cheguemos a um propósito final, um propósito maior daquilo que nós estamos no momento, nós precisamos passar por um processo. E esse processo muitas vezes, ou quase sempre, vai ser difícil, né? Vai ter alguns momentos difíceis, vai ter alguns momentos complicados, vai ter alguns momentos que muitas vezes nós não vamos querer passar, mas vai ser necessário, né? A Bíblia ela nos traz diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por situações difíceis também ao longo da nossa caminhada deles com Deus, né? Nós temos o exemplo de José, que foi traído pelos seus irmãos, foi vendido injustamente, foi preso injustamente, mas ao final de tudo isso, ele se tornou governador do Egito e através da vida dele a nação inteira conseguiu sobreviver em meio à seca, incluindo a família dele, né? Antes de Moisés liderar o povo até a terra prometida, ele precisou ficar 40 anos no deserto, né? O apóstolo Paulo passou por perseguições, prisões e diversas outras provações ao longo da caminhada dele com Deus, mas se tornou um exemplo gigantesco de fé, né? E nos deixou diversas cartas, nos exortando em diversas áreas diferentes das nossas vidas, né? E o maior exemplo é Jesus Cristo, que mesmo sendo filho de Deus, ele veio ao mundo como homem, sofreu, foi humilhado, rejeitado, crucificado, tudo isso para cumprir o plano de salvação para as nossas vidas, né? E o que eu quero dizer com todos esses exemplos é que ser escolhido por Deus não te isenta de passar por dificuldades e provações, né? Mas tudo isso acontece por um propósito maior que Deus tem na nossa vida, na sua vida, na minha e na sua vida, né? E entenda, por mais difícil que esteja a sua situação no momento, ou se por mais que você passe em algum momento da sua vida por uma situação difícil, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, incluindo as coisas boas, as coisas ruins, as coisas fáceis, as coisas difíceis. Mas em tudo tem um propósito, vai cooperar para o bem. Em todos os momentos, nos bons e nos ruins, você vai ter Deus com você, cuidando de você, amando você. Mas para isso você precisa insistir, ter paciência, ter fé, ter a constância nele. Porque é através de tudo isso que você vai passar por esses problemas, essas dificuldades, essas provações, da maneira que Deus quer que você passe, tendo fé, tendo paciência e tendo a certeza de que Ele ama você. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, Ele morreu por nós numa cruz. Então, todo esse amor não é em vão, né, gente? Ele fez tudo isso não é para que simplesmente nós venhamos sofrer, é para que nós venhamos cumprir tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? Então, não duvide que Deus te ama, não duvide que Deus tem um propósito para sua vida, não duvide que
tudo isso que você está passando, que você pode passar em algum momento da sua caminhada com Deus, tem um propósito, tem um motivo, tem um objetivo. Amém?